Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Os adoradores da madrugada ainda estão aí, digam aleluia. Em todo tempo o Senhor é bom, e infinita é a sua misericórdia. Queridos, bom estar aqui, retornar a esta casa, tendo a oportunidade de participar desta mega vigília. E uma vez mais, adorar a Deus convosco, e tendo o privilégio de mais uma vez fazer uso da exposição da poderosa palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por todo esse corpo seleto de vitoriosos em Cristo Jesus, na pessoa do anjo desta igreja, pastor Bauer, adjunto da pastora Raquel Dias, essa família que eu tenho um carinho muito grande, é uma família abençoada por Deus. Deus abençoe, transmita o meu abraço à pastora Raquel Dias, pastor Tiago Menezes, Deus abençoe o senhor, Martinha, essa bênção, essa potência de Deus, esse casal que é uma referência no nosso Rio de Janeiro, Deus abençoe. Pastor Camilo Figueiredo, príncipe dos profetas, Deus abençoe o senhor. Nosso amigo Elielso falou que a gente tem que respeitar quem tem história. Se tem alguém aqui nesse altar que tem história, é o senhor. Deus te abençoe, viu? Que Deus continue abençoando o senhor, sua muito digna esposa, irmã Elizabeth, essa igreja presidida pelo senhor, que é uma bênção. A todo o corpo de obreiros, pastores aqui à minha retaguarda, Deus abençoe. Pastor Humberto Barbosa, Deus abençoe o senhor, sua digníssima esposa. Pastor Humberto é alguém que eu tenho carinho, é uma referência para nós, temos uma admiração muito grande. Pena que eu não consegui chegar para ouvi-lo, mas já ouvi o relato do que Deus fez por intermédio de sua vida. Seja Deus louvado pela vida do senhor. Elielso foi embora, também já me deu um abraço. Estou acompanhado de dois amigos. Pastor Douglas Felipe faz assim, é um exímio pregador, trabalha comigo, é amigo da minha casa. Evangelista Diogo Vitório, que também está ali conosco, veio adorar a Deus. Se ninguém der glória a Deus aqui, eles dois ali vão ter que dar glória. É por isso que é bom a gente andar com amigo, não é verdade? Deus abençoe. Eu já visualizei inúmeros amigos aqui no meio dessa multidão, pessoas que nós temos um carinho, e na medida que formos pregando, a gente cita, se também não citar, amigo sabe que é amigo, não é verdade? Deus possa abençoar. Alain Moraes, Deus abençoe. Bruno, essa galera é top demais, Deus abençoe. Quantos ainda querem ouvir mais um pouco do que Deus tem a falar nessa madrugada? Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel, capítulo de número 28, por favor. Quem já foi a um bom restaurante, sabe que quando nós chegamos a um bom restaurante, tem aquela famosa entrada, né? Depois da entrada, serve-se o buffet, o banquete, né? Aí você come o banquete, repete o banquete, e depois vem uma saideira, né? Uma sobremesa, um cafezinho, assim como você quiser interpretar, depende do teu gosto. Tem gente que toma um cafezinho para ir embora, tem gente que já gosta de um doce, de uma sobremesa. Então, depois de todo esse banquete que você já comeu aqui, eu vou ser um cafezinho para uns e a sobremesa para outros, tá? Mas você vai voltar para casa de posse de tudo aquilo que Deus liberou para essa madrugada. Ezequiel, capítulo de número 28. Daremos início à leitura a partir do parágrafo de número 12, para a nossa breve meditação. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Está escrito assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus,
Tu selastes a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que fostes criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhastes para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E você diz, amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Redobre a sua atenção. Eu sei que nessa hora, 4h24 da manhã, o processo já está lento, A bateria já está fraca. A minha mesmo já está 20%, indo para 15%. Mas eu sei que Jeová ainda tem um negocinho para a gente aqui essa madrugada. Olhe para cá, redobre a sua atenção. O texto que nós acabamos de ler diz respeito à profecia que Deus entrega ao profeta Ezequiel, direcionada ao rei de Tiro. E qual é o problema de Deus com o rei de Tiro? É que a soberba, a prepotência, a autossuficiência, o orgulho extremo que estava no coração do rei de Tiro, subiu a Deus. O rei de Tiro chegou ao ponto de se intitular uma divindade. O autodeísmo tomou conta do coração do rei de Tiro. E você sabe um tanto quanto eu, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus decide abater ao rei de Tiro. E se tem alguém que sabe abater, esse se chama Deus. O rei de Tiro, dentro das suas características, dentro da sua excelência, pois ele não era um péssimo rei, pelo contrário, ele era bom no que fazia. Só que o problema do ser humano é quando ele descobre que é bom no que faz. Olha o que o versículo de número 2 diz: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. O camarada está se intitulando uma divindade. Então Deus vai rebaixar o nível dele. Deus vai dizer, dize ao príncipe de Tiro, nem rei, príncipe. Assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração está elevado, e tu dissestes, eu sou Deus. Eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém, isso aqui é extraordinário, porém tu és homem e não Deus, embora estabeleças no teu coração como o coração de Deus. Deus está tão indignado com o comportamento do rei de Tiro que Deus diz, eu vou mostrar para você que você é homem
e tu vai morrer como um homem. Porque o soberbo Deus abate. Entregue a profecia. No versículo 2 que lemos, Deus diz a Ezequiel: agora levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Há quem diga que esta lamentação sobre o rei de Tiro ainda seja Deus se direcionando ao rei de Tiro, homem. Só que na lamentação que Deus manda Ezequiel levantar, Ezequiel vai fazer menção ou mencionar aquilo que conhecemos como a síndrome de Lúcifer. Porque Deus, quando olha para o coração de Tiro, do rei de Tiro, Deus, quando olha para o comportamento do rei de Tiro, Deus se lembra de Lúcifer. Renan, o que prova que a profecia é para o rei de Tiro e a lamentação é sobre Lúcifer. Porque na profecia Deus diz: príncipe de Tiro, tu és homem. Mas na lamentação Deus diz: rei de Tiro, tu és querubim. Vou repetir. Para o rei de Tiro, Deus diz: príncipe de Tiro, tu és homem. Mas na lamentação Deus diz: rei de Tiro, tu és querubim. Pregador, e o que prova que esta lamentação está sendo direcionada à criatura, ao ser ou à natureza de Lúcifer. Versículo de número 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selastes a soma. Lúcifer era um ser extremamente inteligente. Outras traduções dizem: tu eras aferidor de medidas. Além de ser um ser extremamente inteligente, a matemática estava dentro dessa criatura. E quando a Bíblia diz: tu selastes a soma, ou tu eras aferidor de medida, Deus tinha dado ou ortogado poder a Lúcifer para dar definições às coisas. Olha o que Deus ainda diz mais a respeito desta lamentação. Tu selastes a soma, extremamente inteligente, cheio de sabedoria. Você sabe um tanto quanto eu que sabedoria é dom de Deus, e Deus dá sabedoria a quem Ele quer. O homem adquire conhecimento, porém sabedoria é só Deus quem dá. Então Lúcifer não era só inteligentíssimo, Lúcifer era dotado de sabedoria. E outra observação: Lúcifer não é em si um nome. Lúcifer é uma espécie de título ou nomenclatura dada a esta criatura devido à sua natureza. Pois Isaías, falando dele no capítulo 14, versículo 12, diz: ó, como caístes, estrela da manhã, filha da alva. Se ele é considerado estrela da manhã, é porque brilha. Se ele é chamado filha da alva, é porque reluz. Então ele é um ser brilhante. Daí se dá a origem deste título, desta nomenclatura, Lúcifer. Ele não era só inteligentíssimo, ele não era só dotado de sabedoria. O texto diz que ele era perfeito em beleza. E olhe para cá, o texto nos traz uma ideia ou uma definição de perfeição a respeito de Lúcifer duas vezes. Versículo 12, perfeito em beleza. Versículo 15, perfeito em todos os seus caminhos. Duas definições de perfeição atribuída à natureza de Lúcifer. E eu posso afirmar à luz da Bíblia que Lúcifer fora a criatura mais perfeita que Deus havia criado. Criatura, criar, trazer existência da onde não existia. Deus forma o homem, mas Deus cria Lúcifer. Quando Deus criou Lúcifer,
antes mesmo de formar o homem, Deus criou a mais perfeita de todas as criaturas. E o texto vai nos dar esta ideia de perfeição. Olha o que o versículo 13 diz: tu estivestes no Éden, o jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua cobertura. Ele não era só inteligentíssimo, ele não era só dotado de sabedoria, ele não era só perfeito em beleza, ele era coberto de preciosidades. E o texto nos dá uma categoria de quais pedras compunham a beleza exterior desta criatura. Quer ver? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. Dá para imaginar como e quão bela era esta criatura. E se eu te disser que ele não era só perfeito em beleza, dotado de sabedoria, inteligente e coberto de preciosidades, se eu te disser que ele exercia diante de Deus ofícios sacerdotais, observe o texto: 10 dessas pedras citadas compõem a pedra ou peitoral do sacerdote, confeccionado por Moisés, instruído pelo Todo-Poderoso. Essa placa sacerdotal que ficava no peito do sacerdote, 10 dessas pedras preciosas compõem das 12 pedras que estão no peitoral, e a estrutura é toda de ouro. Se ele tem 12 pedras preciosas sobre 10 pedras preciosas sobre si, das quais compõe o peitoral do sacerdote, entende-se que ele não é só inteligente, ele não é só sábio, ele não é só belo, ele não é só coberto de preciosidades, ele exerce ofícios sacerdotais. E o que prova isso? Versículo 13, a parte A: tu estivestes no Éden, jardim de Deus. Versículo 14 também diz que ele estava no santo monte de Deus. Santo monte de Deus fala de lugares elevados. Jardim de Deus também fala de habitação do Senhor, lugares a qual o Senhor frequentava, lugares consagrados, lugares separados, e ele tinha livre acesso. Devido a essa autoridade que estava sobre ele, o texto diz: caminhavas para cima e caminhavas para baixo, no meio de pedras aforgueadas, ou no meio de pedras de fogo. Aí dá a entender o porquê que ele entrou com facilidade no jardim do Éden, para ludibriar a Eva e fazer com que a mesma comesse do fruto proibido. E como é que o diabo consegue entrar no jardim do Éden, que é o jardim de Deus, se apoderar do corpo da serpente, sendo que o jardim de Deus, lugar onde Deus, toda a viração do dia, descia para dialogar com o homem? Como é que o diabo se infiltrou lá? Porque ele já sabia o caminho, e só consegue entrar quem já sabe o caminho. Como ele já estava, frequentava, tinha livre acesso, ele entra no Éden porque sabe o caminho. E você sabe o estrago que ele fez quando entrou no Éden, enganou a mulher, e o homem e a mulher ambos pecaram diante de Deus. Agora observe outra coisa: ele não é só dotado de sabedoria, inteligentíssimo, perfeito em beleza, coberto de preciosidades, exercendo ofícios sacerdotais. O texto diz que a música estava dentro dessa criatura. Versículo 13: as obras dos teus pandeiros e dos teus tambores foram criados em ti no dia em que fostes formado. Ou seja, todos os instrumentos de percussão e todos os instrumentos de sopro foram criados dentro dele no dia em que ele foi formado ou criado. Então ele não é só inteligente, ele não é só dotado de sabedoria, ele não é só perfeito em beleza, coberto de preciosidades, ele não é só dotado de uma autoridade sacerdotal, ele também é músico por natureza. Escute mais, versículo de número 14.
14. Tu és o querubim ungido. Há um único artigo definido ainda para ele, porque as outras expressões tu eras, tu estivestes, tu fostes. Por quê? Porque não é mais, não está mais, não tem mais. Mas a única que o texto afirma, tu és, é querubim caído, mas é querubim caído, mas é anjo. Não tem mais a plenitude da glória. É Satanás, é aquele que racha, é aquele que quebra, é aquele que destrói, mas ainda é querubim caído, mas é querubim. Mas vem comigo porque eu vou entregar. Tu és o querubim ungido que cobre. Olha só, Deus ainda deu poder para esse homem. Tu és o querubim que cobre. Tu és o querubim que cobre. Tu és o querubim da guarda. Tu és o querubim que protege. Deus não só deu inteligência, Deus não só deu sabedoria, Deus não só deu beleza, Deus não só cobriu de preciosidades, Deus não só ortogou a autoridade sacerdotal, Deus não só implantou a música dentro dele, Deus deu poder para essa criatura. E melhor ou pior, o texto diz: tu és querubim ungido. Tu és querubim ungido. Não basta ser inteligente, não basta ter sabedoria, não basta ser coberto de preciosidades, não basta ser perfeito em beleza, não basta ter autoridade sacerdotal, não basta ter livre acesso, não basta ter a música em sua natureza. Ele ainda tinha unção. Ele tinha unção. Ele tinha unção. Ungido para proteger, ungido para cobrir. Deus deu poder a esta criatura. Só que isso aqui é extraordinário. Olha o que o versículo 14 ainda diz: e eu te estabeleci assim. Eu, Deus, te estabeleci assim. Se tu é inteligente, foi eu que te dei. Se tu és sábio, foi eu que te dei. Se tu és perfeito em beleza, fui eu que te fiz. Se tem autoridade sacerdotal, fui eu que te ortoguei. Se tem o dom da música, foi eu que te dei. Se tem unção, foi eu que derramei. Se tem beleza, foi eu que desenhei. Tudo que você tem não é teu. Tudo que você tem, fui eu que te estabeleci assim. Quem te deu poder fui eu. Quem te deu o dom fui eu. Quem te deu o talento fui eu. Quem te fez do jeitinho que você é fui eu. Fui eu que te estabeleci assim. Quando lemos o versículo 12 ao versículo 14, o cenário está formado. Só que o versículo 15 dói na minha alma. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Lá vai. O problema de Lúcifer não estava na aparência, porque se tem uma criatura que Deus decidiu investir, foi ele. Todos os dons e ministérios estavam dentro de uma só criatura. Deus deu inteligência, sabedoria, beleza, cobriu de preciosidades, ortogou a autoridade sacerdotal. Deus colocou sobre ele o dom da música, a maestria. Deus deu unção e deu poder. Mas quando Deus olhou para o caráter dele, Deus diz: não presta. Quando Deus olhou, eu vou falar. Quando Deus olhou para o coração de Lúcifer, Deus diz: não serve. Não, mas é bonito. Mas o coração está corrompido. Não, mas tem unção. Mas o coração está cheio de iniquidade. Deus, quando olhou para o coração de Lúcifer, Deus disse: não quero mais. Não dá mais. Eu vou tirar tudo que eu dei para ele. Pregador, por quê? O proverbista diz que dos corações vêm as preparações. Resposta certa, ela vem do Senhor. Hebreus capítulo de número 12, capítulo de número 4, Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra é viva
e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, porque penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir todos os desejos e intenções do coração. Deus, quando olhou para o coração dele, Deus diz: a aparência não condiz com o caráter. Agora eu tenho uma curiosidade. Onde Lúcifer estava quando ele premeditou a maldade no seu coração? Porque um camarada que foi criado pelo Todo-Poderoso, a mais perfeita de todas as criaturas, onde ele estava quando premeditou a maldade no seu coração? E detalhe, ele não chegou a executar o pecado, ele só premeditou. Aí, para nós entendermos onde Lúcifer estava, teríamos que ir para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus. Observe a pluralidade do texto. Os céus é a terra é uma só, está no singular. Mas a teologia sistemática nos explica que Deus criou 3 céus. Quantos céus? 3. Primeiro, o céu atmosférico. Segundo, o céu que comporta toda a imensidão e extensão do universo, com as suas galáxias e todas as suas constelações. E o terceiro céu, o céu aonde está a plenitude da glória e do trono. O céu aonde estão as mansões celestiais. O céu que Isaías viu no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o céu séquito enchia todo o templo. A visão de Isaías é tão forte que o primeiro céu se abre, o segundo céu se abre, o terceiro céu se abre, e ele consegue enxergar Deus assentado no lugar mais alto. Renan, se existe 3 céus, onde Lúcifer estava, sendo que no terceiro céu não tem pecado? A Bíblia diz que no terceiro céu não tem morte, não tem dor, não tem tristeza, não tem ranger de dente, não tem nada que resulta ou que é resultado de pecado. Renan, aonde é que Lúcifer estava, sendo que a plenitude da glória, a plenitude do trono já se responsabiliza de dissipar toda a maldade lá no terceiro céu? Não, o céu que Jesus disse em João capítulo 14: eu vou para o Pai para preparar lugar, para que aonde eu estiver estejais vós também. O céu que Jesus foi preparar lugar para a gente, lá não tem pecado. Pregador, lá não tem pecado. Não, porque a glória do trono dissipa toda a maldade. É por isso que Moisés, no monte, quando disse: Deus, mostra-me tua glória, Deus disse: Moisés, tu não pode ver minha glória, porque se tu ver minha glória tu vai morrer, porque tu é homem e a maldade está impregnada na natureza humana. Se a maldade já está impregnada na natureza humana, se tu vê minha glória tu não sobrevive para contar a história. Mas eu vou ser misericordioso, eu vou passar com a minha bondade e com a minha misericórdia. Entra na fenda da rocha, eu coloco a minha mão, eu vou passar de costas sem tirar a minha mão, aí a minha glória vai refletir na tua imagem. Então Lúcifer não estava no terceiro céu quando premeditou a maldade, porque a glória do Todo-Poderoso dissipa. Os próprios serafins não conseguem olhar para a santidade dele. Eles têm que cobrir o rosto dizendo: santo, santo, porque é tanta glória, é tanta santidade, que nem os serafins que estão diante dele conseguem olhar para a santidade do trono. Onde Lúcifer estava? Aí a gente tem que ir para o versículo 14. Tu caminhavas para cima e para baixo. Se ele caminhava para cima e para baixo, livre acesso, é porque ele não estava em cima o tempo todo. Pregador, então aonde é que ele estava? Acredito eu que Lúcifer atuava entre o primeiro e o segundo céu. Não posso afirmar qual dos céus, mas eu acredito que Deus gostava tanto dessa criatura, porque essa criatura é perfeita. Deus não
investiu nesse camarada à toa. Se ele é um ser brilhante, se ele é um ser reluzente, se ele é considerado estrela da manhã, Deus gostava tanto dele que Deus diz: rapaz, brilha embaixo e deixa que eu brilhe em cima. Porque ninguém consegue brilhar e nem refletir como a glória do trono. João, quando viu o rosto, João disse: só o rosto dele é semelhante ao sol na sua força maior. E lendo a Bíblia eu aprendo que no céu não tem energia elétrica, no céu não tem interruptor. No céu a glória e a majestade e a plenitude de Deus já se responsabiliza de manter todo o ambiente. Então vamos lá, Lúcifer não pode brilhar diante de Deus, porque não tem brilho que se compara com o Todo-Poderoso. Deus diz: já que eu te fiz para brilhar, e já que eu te dei essa plenitude, esse poder, brilha embaixo e deixa que eu brilhe em cima. Renan, me prova que Lúcifer brilhava embaixo, entre o primeiro ou entre o segundo. Isaías 14, versículo 12. Ó, como caístes! Quem cai não está em cima, quem cai está embaixo. Versículo 13. Por que caiu? Porque dizias no teu coração, aonde estava a iniquidade, dizias no teu coração: eu subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ei, Lúcifer não queria o trono, porque ele sabe que o trono de Deus ele não consegue tomar. Ele quer a vaidade dele, o orgulho, a soberba, a prepotência é tão grande que ele não quer o trono de Deus. Ele quer colocar o dele acima do de Deus. E é aqui que nós começamos a descobrir que o problema do ser humano, o problema da criatura, é quando Deus decide dar poder a ele. Já ouviu o ditado: quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Porque tem gente que não se contenta com o poder que tem. É por isso que há 13 anos a nossa nação está vivendo esse governo corrupto, esse governo que tem acabado com a moral da nossa nação, porque é gente que já tem poder, mas não se contenta com o poder que já tem. Lúcifer era desse jeito, e eu vou dizer mais, e eu vou provar por que Lúcifer brilhava embaixo. Renan, por quê? Porque o céu só tem um só, a terra só tem uma só. E no versículo 2 de Gênesis 1, a terra estava deformada em caos e desordem. Sendo que no princípio, versículo 1, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito. Se tudo que Deus faz é perfeito, Deus não criou terra sem forma. Deus não criou terra deformada. Deus não criou terra vazia. Só que é dentro desse pano de fundo, nesse paralelo de tempo, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que entra a rebelião, encabeçada por Lúcifer. E quando Lúcifer é abatido, a terra sofre o ponto de impacto da queda de Lúcifer. Apocalipse diz que o dragão, quando caiu, com a sua cauda, ele derrubou ou levou a terça parte dos anjos. Porque tem gente que não quer pecar sozinho, tem gente que quer levar outros a pecarem junto com ele, tem gente que não quer cair sozinho, tem gente que quer induzir a outros a caírem junto com ele. E eu vou falar um negócio: rebelde sempre tem um conchavo, rebelde sempre tem uma panela, rebelde sempre tem alguém para persuadir, sempre tem alguém para ludibriar. Meu Deus! Quer ver outra informação? Deus só criou os luminares. O que é luminares? Sol, lua, estrelas. Deus só criou luminares. Criar é trazer existência de onde não existe. Se Deus criou sol, lua e estrelas, é porque antes nunca houve. Deus só criou luminares no 4º dia da criação, depois da queda de Lúcifer, quando ele decide reformar. Gênesis 1:3. Agora olha para cá e me encara. Se Deus criou lua, sol e luminares depois da queda, não tinha estrela para competir com Lúcifer. Se Isaías diz que ele era estrela, Deus gostava tanto dele que Deus deu um céu para ele brilhar sozinho. Só que quando ele olhou para si, ele disse: espera aí, eu sou muito bom para ficar aqui embaixo. Não, eu sou muito bom para me mover aqui embaixo. Quer saber de uma? Eu sou poderoso, eu sou perfeito, eu tenho unção, a música está em mim, eu tenho tudo que eu preciso. Aí ele olha para cima e diz: quer saber?
eu subirei. Colocarei o meu trono acima. Agora vem. Quando a maldade entrou no coração dele, porque aonde ele está, ele pode premeditar maldade, porque diante de Deus a glória dissipa a maldade. Mas como ele está abaixo, a maldade entra, a soberba entra, a prepotência entra, e aí ele diz: eu subirei. Só que segura, a glória, a mesma glória que exalta, a glória, a mesma glória que destaca, a glória, a mesma glória que consagra, a glória, a mesma glória que ergue, a glória, a mesma glória que dá uma proporção para alguém, a mesma glória que projeta. Cuidado, não se iluda com ela, porque quando a glória quer, ela também abate. Tem gente subindo no pedestal, achando que a glória é dele, achando que o poder é dele, achando que a unção é dele, achando que o talento é dele, achando que a beleza é dele, achando que a sabedoria é dele. Mas a mesma glória que exalta é a mesma glória que abate. Olhe para cá e me encara. Quando a maldade entrou no coração dele, ele disse: subirei. Deus não esperou ele executar. O peso da glória arriou sobre ele, abatendo Lúcifer. E quando a glória abate Lúcifer, ele cai. E eu vou provar o que eu estou pregando. Lá vem Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, dizendo: eu via. Olha a expressão, não é eu verei, porque não é futuro, não é eu vejo, porque não é presente. Ele olha para os seus discípulos e disse: eu via por quê? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo encarnado? O verbo encarnado é Jesus de Nazaré. Então, traduzindo, no princípio era o Cristo estava com Deus, porque o Cristo também era Deus. Aí Jesus diz: eu via por quê? Porque eu estava lá. O que é que tu viu? Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Pregador, por que ele viu Satanás cair como um relâmpago? Porque é o soberbo, Deus abate. Ao prepotente, Deus abate. Ao orgulhoso, Deus abate. Ao autossuficiente, Deus abate. Tem gente que quando estava embaixo era uma coisa, era humilde, era gente boa, dava parte do Senhor para os outros, sentava na mesa de alguém. Aí Deus deu crescimento um pouquinho, já está soberbo, já não tira foto com todo mundo, já não dá mais a paz do Senhor, já está cheio de exigência. Eu não como isso, eu não como aquilo, eu não faço isso. Desce desse pedestal, porque a glória ainda continua sendo do Todo-Poderoso. A glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Agora olhe para cá e prepara para a glória. Quando Lúcifer é abatido, a terra sofre o ponto de impacto da queda de Lúcifer. Aí entra Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja terra seca, houve terra seca. Haja luminares, houve luminares. Haja peixes e aves, houve peixes e aves. Haja animais, houve animais. Aí no sexto dia, quando alguém pensou que já estava bom, Jeová pegou o Filho, a palavra, pegou o Espírito, o fôlego, e disse: agora, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Segure na mão de alguém, saculeja ele, vai dormir não, dê um saculejo, diga para ele ou diga para ela:
Quando Deus decidiu formar você, Ele não criou, porque tu não é obra do acaso. Quando Ele decidiu fazer você, Ele meteu a mão no pó da terra e disse: agora faça. Ó, eu estou trazendo uma exegese do texto. Eu vou conjecturar pela primeira vez. Conjectura minha. Eu imagino Jeová formando o homem. Olhe para cá. A Trindade se uniu para formar o homem. Façamos. Ele não fez sozinho. Ele mete a mão no pó da terra. Eu vou dar lugar. Está pensando que eu não vou dar lugar, não? Ele mete a mão no pó da terra. E quando ele começa a formar o homem, como é que Deus começa a formar o homem? É só você olhar para Ezequiel 37. Eu aprendi isso com Douglas. Para Deus formar o homem, Deus faz o homem por etapas. Deus primeiro forma a estrutura, nervo, isso tudo com argila. Ele vai fazendo. Deus vai modelando, jeitinho, detalhe por detalhe. Por cima, ele coloca uma camada fina de pele, pela própria argila. Aí eu imagino um anjo. Isso aqui é conjectura. Não sei se é um dos anjos da guarda. Jeová, permissão. Aí Jeová, permissão concedida. Está fazendo o quê, hein? Estou formando o homem conforme a minha imagem e semelhança. Posso dar uma opinião? Diga. Se o Senhor está fazendo esse tal homem tua imagem e tua semelhança, para ser a imagem do Senhor, no mínimo tem que ser do ouro. Jeová responde: ouro não serve. Por quê? Porque ouro no céu é para ser pisado. As ruas são de ouro. Jeová, então por que não do cristal? Do cristal vai ficar a sua cara. Jeová responde: cristal não serve. Por quê? Porque cristal no céu é para ser mergulhado, porque os rios são de cristal. Jeová, do pó da terra, como é que isso vai ser a tua imagem? Se o pó da terra é a pior matéria que existe. Aí Deus diz: matou a charada. Não, por quê? Porque o homem não se parece comigo pela matéria que tem. O homem se parece comigo pela essência que carrega. Eu vou falar. Quando Deus terminou de formar o homem, Jeová bradou: eu vou soprar dentro das narinas do boneco o fôlego de vida, e o homem se tornará alma vivente. Peraí, Renan, quer dizer que eu não me pareço com Jeová pela cor do meu cabelo? Claro que não. Nem pelo tom da minha pele, muito menos. Nem pela minha condição financeira, piorou. Imagine se Deus se parecesse com você. Imagine Deus com a cara de todo mundo que está aqui. Que coisa engraçada. Só que recebe, eu não me pareço com Deus pela roupa que eu uso, nem pelo tamanho da saia que eu visto, nem pelo tamanho do sapato ou do anel de teologia que eu tenho. Eu não me pareço com Deus porque eu sou magro, gordo, amarelo, branco, preto. Não, nada disso. Eu me pareço com Deus porque Deus soprou a sua essência dentro do barro. Aí lá vem Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Tenho, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus.
e não do homem. Meu Pai, se tu canta, não é porque tu é bom, é porque tu é vaso de barro. Se tu prega e Deus te usa, não é porque tu é bom, é porque tu é vaso de barro. Se você trabalha e você se destaca naquilo que faz, não é porque tu é o melhor, é porque tu é vaso de barro. Se aquilo que você faz de forma excelente, não é porque você é bom, é porque você é vaso de barro. E quem é vaso de barro, Deus diz: tira a tampa e deixa que eu encho. Tira a tampa e deixa que eu encho. Agora segura aqui, eu encerro. Quando alguém pensou assim: ué, Jeová está ficando doido, está fazendo o homem a sua imagem, do pó, da pior matéria. Jeová disse assim: ó, cometi um erro para nunca mais. Como assim, Jeová? Eu fiz uma criatura de todas as pedras preciosas. Eu fiz a mais perfeita de todas as criaturas. Eu fiz a mais bela, a mais sábia, a mais inteligente, a mais ungida, a mais poderosa de todas elas, mas deu errado. Depois de Lúcifer, Deus nunca mais investiu em aparência. E eu vou para a Bíblia. Lá vem Samuel entrando na casa de Jessé. Quando ele olhou para Aminadab, ele disse: agora eu vou ungir. Jeová disse: para! Não é esse. Não, Jeová, mas eu não olho como o homem vê. Eu olho para o que está no cheio. Eu olho para o que está no coração. Pregador, por quê? Porque Deus olhou para a aparência de Lúcifer e Lúcifer virou rebelde. Aí Deus disse: nunca mais. Aparência, nunca mais. Agora, antes de ungir, antes de consagrar, antes de levantar, eu primeiro vou sondar o coração. Olha lá, o povo escolheu e elegeu Saul. Não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo. Quando Saul pecou a primeira vez, quebrou o princípio, Deus disse: não quero mais, porque não é do feitio de Deus colocar quem quebra princípio no poder. E eu vou aproveitar que vai vir um segundo turno aí, segura. Quem coloca a gente que quebra princípio no poder é você. É você que dá o teu voto para quem quebra princípios, os princípios que Deus estabeleceu, os princípios que Deus constituiu. Deus não coloca no poder quem quebra princípios. Quando Deus olhou para Saul, Deus disse: lembrei de Lúcifer, não quero mais, tirei a unção. E diga para ele: melhor é obediência do que sacrifício. Aí Deus disse: achai a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Deus não quer tamanho, porque Saul tinha. Deus não quer beleza, porque Lúcifer tinha. Deus não quer riqueza, porque Salomão tinha. Deus não está procurando. Quem gosta disso é o homem. O homem que gosta de beleza, de aparência, é o homem que gosta disso. Deus, antes de usar, Deus olha para o coração. E se no coração não está agradando, Ele diz: deixa passar, deixa passar. Peraí, Renan, quer dizer que Deus não usa mais ninguém por aparência? Claro que não. Porque se Deus usasse por aparência, eu não estaria aqui. Quem gosta de aparência é Hollywood. Aqui, Deus quer saber qual é a tua essência. Ai, ai. Quando Deus olhou para Lúcifer e para o coração dele, quando Deus abateu, Deus disse assim: nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Agora segura. Sabe por que o diabo te odeia? Eu vou dizer por que ele te odeia.
Porque o diabo tinha tudo para dar certo e deu errado. E você? Você tem tudo para dar errado todo dia, mas tem um negócio que te cobre. Tem uma graça que te agarra. Tem um negócio chamado misericórdia, que o diabo disse, mata ele. Deus disse, não mato. Por quê? Porque está quebrado, mas eu coloco na casa do oleiro, eu faço de novo. Tem gente que está aqui, Humberto, que ouviu o senhor pregar, ouviu o Elielso pregar, ouviu os cantores, e ele está dizendo, não vou dar lugar não, eu não vou adorar, porque o diabo está apontando o dedo para ele, dizendo, eu vi o que tu fez antes de tu vir para a vigília, eu vi o que tu fez essa semana, eu vi o que tu falou, eu vi onde tu foi, eu vi. O diabo é acusador por natureza. Por quê? Porque ele tinha tudo para dar certo e deu errado, e Deus disse, não quero mais. Agora você, a tua natureza está inclinada ao fracasso. Só que tem gente que chega aqui quebrado. Tem gente que chega assim, eu não quero nem oportunidade. Tem gente que chegou aqui se escondeu no banco e disse, Deus, tem misericórdia. Só que Deus está dizendo, canta que eu desço, ora que eu faço, prega que eu te uso. Papai me trouxe aqui para dizer para alguém, nessa madrugada, início de manhã, o que eu tenho na tua vida é maior do que todo o projeto do diabo. Ixi. Levante as suas mãos lá no terceiro andar. Levante as duas mãos, uma mão é pouca. Tem gente que está aqui, que o Satanás disse, é hoje, é a tua última vigília, é o teu último culto, vai desviar. Tem gente que está aqui e está dizendo, eu vou entregar credencial, eu vou entregar meu cargo, eu vou parar, eu vou retroceder. Mas assim diz o Senhor, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é das línguas, abre a boca agora. Tem gente que está aqui que não prega muito. Tem gente que está aqui que não canta muito. Tem gente que está aqui que não sabe orar muito bem. Mas Deus está dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Jesus, segura na mão de um crente. Toda a igreja, deixa, irmãos. Toda a igreja desce. São 5:10 da manhã. E a palavra de Deus para alguém nesse final de vigília é: tu tinha tudo para dar certo, para dar errado, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Que a Senhor bastai. Pregador, eu não tenho aparência, mas tenho unção. Eu não tenho aparência, mas Deus colocou alguma coisa dentro de você. Pregador, eu sou falho, eu peco, eu erro. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: uma hora eu te dou um jeito. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou recebendo uma informação do céu aqui. Jesus está trocando corações de pessoas aqui agora. Tem um anjo, e ele está passeando no meio da igreja, de uma ponta a outra, com uma bandeja de prata. E dessa bandeja eu estou vendo muitos corações. Jeová acabou de me dizer: Renan, diga para a minha igreja que eu estou mudando corações de pessoas aqui. A iniquidade não vai tocar o teu coração. A maldade não vai dominar a tua alma. Eu olho para Davi no Salmo 51, verso 10. Ele grita e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
inabalável. Olhe para cá. Escute isso aqui. Quando Deus achou, irmão, pega, porque é a última revelação do texto. Quando Deus olhou para o coração de Lúcifer e viu iniquidade, o santo monte de Deus ficou vazio. Porque lá ele nunca mais vai. Renan, que isso? Vou repetir. Quando Lúcifer foi abatido, o santo monte de Deus ficou vazio. Ficou? Ficou. Eu vou provar. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre a terra. Olha o que o salmista pergunta: quem subirá ao santo monte de Deus? E quem estará no seu lugar santo? Jeová responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, e sopra alguém da glória. Aí o salmista continua dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Quem está dentro responde: o Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Eu vou continuar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque na vigília do rema acabou de entrar o Rei da Glória. Quem é ele? Quem é ele? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Dê um abraço em alguém e diga: vai dar certo, vai dar certo. Abraça ele, abraça ela e diga: vai dar certo. Aleluia, abraça mais alguém. Aleluia. Levanta as duas mãos lá em cima, vamos encerrar debaixo da glória a Deus. Aleluia.